Podcast Negócios SC. Olá, está começando uma edição especial do podcast Negócios SC, diretamente do Conexão WK. Esse que é o principal evento de tecnologia, gestão e negócios do Vale do Itajaí. Eu sou a Fernanda Miller e agora eu vou bater um papo aqui com o Álvaro Machado Dias. Ele é professor associado livre-docente da Universidade Federal de São Paulo, pós-doutor, colunista de diferentes publicações científicas e atua ainda como consultor de neurociência para empresas. Com mais de 100 artigos científicos publicados, Álvaro lidera pesquisas em neuroeconomia, neuromodulação e inteligência artificial. Seja bem-vindo, Álvaro. Obrigado. Então, Álvaro, para começar, eu queria trazer uma questão aí que a gente vive hoje num paradoxo, né? Temos mais informações do que nunca, mas parece que estamos cada vez mais perdidos. O nosso cérebro, ele está preparado para lidar com essa quantidade de informações? Não, definitivamente não. A era que a gente está vivendo, ela é em grande medida caracterizada pelo surgimento dos algoritmos que servem para separar sinal e ruído. Muitas vezes eles são algoritmos de recomendação, porque a nossa habilidade de lidar com essa informação, e mais do que isso, a nossa disposição, porque afinal de contas há um custo energético para você sair fazendo search atrás daquilo que te interessa, é baixa. Agora tem um outro lado nessa história. A despeito do fato do nosso cérebro em si, vamos dizer assim, não ser otimizado para a quantidade de informações com a qual a gente lida hoje em dia, fato é que a gente consegue expandir muito intelectualmente o nosso entendimento e as nossas capacidades cognitivas através do treino, da prática. E essa prática, muitas vezes, nem precisa ser sistemática. Então, da gente simplesmente sermos expostos a um número maior de fontes de informação e também a informações de níveis mais sofisticados, a gente vai desenvolvendo um pouquinho dessa habilidade. E aí está a separação entre as pessoas que se dispõem a isso e eventualmente vão aproveitar um momento de explosão informacional para gerar um mega crescimento pessoal, e as pessoas que simplesmente vão olhar e falar, nossa, é tanta coisa, deixa eu ficar aqui no TikTok que ele me ajuda e ponto final. Você já introduziu um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais. Então, eu ia te perguntar, é possível treinar o cérebro para tomar melhores decisões? Claro que sim, o cérebro, no caso, tem que ser visto muito mais como a mente, que é a parte de processamento de informações, e a mente, por sua vez, ela tem um componente que é meramente informacional no sentido abstrato, e ela tem um componente que é informacional no sentido corpóreo, ou seja, aquilo que a gente sente, os inputs que não têm palavras, mas afetam as nossas percepções. O uso desses inputs ajuda a gente a tomar decisões intuitivas, que são decisões que muitas vezes envolvem uma quantidade de informação que é ainda maior do que a usada nas decisões racionais. O desenvolvimento da intuição é perfeitamente possível e ele acontece de duas maneiras, tanto proativamente através de um treino decisório, então a prática decisória ela efetivamente pode levar a melhora, sobretudo quando você tem um senso crítico para olhar suas decisões do passado e pensar como você poderia ter feito melhor, e também o próprio processo de autoconhecimento ajuda nisso, porque, por exemplo, um dia que você está muito tenso, nervoso, nervosa e etc e tal, é um dia que você está tomada por uma energia corpórea que vai impedir a percepção dos efeitos que uma opção decisória teria sobre o seu organismo se você estivesse no estado um pouco mais neutro. Então, no final das contas, entender que você não está num bom momento para fazer uma leitura corporal dos impactos decisórios é algo fundamental para tomar boas decisões. Muitas vezes a gente toma decisões precipitadamente por falta de leitura sobre o quanto aquele nosso momento não é o mais adequado. Já do lado racional, existem efetivamente aprendizados bem estabelecidos, linhas inteiras para ajudar a gente a tomar decisões melhores. Uma dessas linhas envolve as outras pessoas como agentes decisórios. Muitas vezes a gente está acostumado a pensar a tomada de decisão como um processo individualista ou solipsista, mas na prática, na vida real, o contrário é muito mais comum.
Nossas decisões são influenciadas pelas decisões dos outros e elas também influenciam aquilo que os outros decidem e irão fazer eventualmente com aquilo que foi decidido, ou seja, a realização em ato do conteúdo deliberado. Então, a gente tem que pensar estrategicamente no sentido de fazer um mergulho nos estados mentais alheios para entender tanto aquilo que as pessoas estão querendo, buscando nas suas decisões, quanto aquilo que vai acontecer uma vez que a gente decidir do ponto de vista dessas reações interpessoais e eventualmente intercorporativas, intersocietárias. A área que mexe com isso é a teoria dos jogos. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que se vê em teoria dos jogos é uma estratégia chamada minimax. O que quer dizer isso? O sujeito, ou a empresa, ou o país, está tomando uma decisão que ela não necessariamente busca o melhor resultado. Ela busca minimizar a chance do maior dano, que é uma coisa diferente. Entender esse tipo de estratégia, que é uma estratégia, por exemplo, de quem tem aversão a risco. Eu não vou subir naquela montanha que é incrível, que eu sei que tem uma vista maravilhosa, porque existe uma chance de menos de 1% de eu escorregar, cair e morrer. Então você fala assim, mas essa pessoa é irracional, essa pessoa, ou ela é bunda mole. Eventualmente não é por aí. Eventualmente a estratégia decisória dela é uma estratégia de aversão ao risco baseada no chamado minimax. E se você não compreende, você não consegue lidar com essa pessoa. Então é nesse sentido que eu falo que grande parte do que a gente tem que fazer do ponto de vista racional nas tomadas de decisão é inferir os processos racionais das outras pessoas sem achar que elas estão erradas e ponto final, porque elas não pensam que nem a gente. É verdade, faz muito sentido. Falando um pouco de IA, né? Então, se o nosso cérebro está ali sobrecarregado com informações, a gente sabe que a IA pode processar mais informações que o cérebro humano. Mas isso significa que ela decide melhor do que a gente? Em algumas situações você pode dizer que a inteligência artificial vai decidir melhor, em outras situações vai decidir pior. Não há como a gente estabelecer uma regra única, porque de fato não é isso que a observação revela. Quando a gente tem decisão sob risco, o que significa que há um cálculo de risco possível, ou seja, uma chance de dar certo ou errado, que é determinada matematicamente, e quando a gente tem fatores conhecidos entrando no processo decisório, e esses fatores conhecidos são plenamente mapeáveis, e quando esses fatores conhecidos que geram risco são plenamente mapeáveis, existem em número muito grande, ou seja, tem muita variável nesse problema, mas as variáveis não estão ocultas, elas não são, vamos dizer assim, misteriosas, efetivamente o uso de algoritmos melhora a tomada de decisão. Ponto final. Isso é conhecido, tem toda uma área desenvolvida para isso chamada Decision Support System, ou DSS, que é de apoio à tomada de decisão usando metodologias matemáticas. Do outro lado, algoritmos funcionam, do ponto de vista da inteligência artificial, como extrapoladores do passado. Então, eles pegam uma base e assumem que o futuro replica o passado em algum nível. Quando o futuro, portanto, replica o passado, algoritmos que aí podem lidar com incerteza, informação que desapareceu e tudo mais, mas, em última análise, eles trazem essa carga de dados que existe em sentido a uma orientação do que virá a acontecer, eles decidem melhor do que a gente. Eles são extrapoladores estatísticos melhores do que os humanos. Em contraste, quando existe incerteza, que é risco indeterminado, e quando as variáveis que fazem parte de um problema não podem ser especificadas de maneira resoluta, de maneira plena, ou seja, tem um monte de coisa que influencia essa decisão que eu não sei exatamente o que é, o uso de funções matemáticas e mesmo de algoritmos extrapoladores desses do tipo inteligência artificial tende a levar a decisões piores do que as decisões dos experts. Então, tudo depende da ocasião. Como que essa dependência que parece apontar para então não tem solução para esse problema, como que ela se torna uma solução? O segredo todo está no entendimento do uso da inteligência artificial. Então, ela funciona muito bem quando eu posso matematizar as hipóteses ou quando eu posso extrapolar. E, ao mesmo tempo, a existência, o desenvolvimento de um espírito crítico e de uma autonomia intelectual para você decidir da sua cabeça quando você acha que aquele negócio está errado e ponto final. Álvaro, na tua visão, a IA pode nos ajudar a evoluir como espécie ou ela só nos ajuda a funcionar dentro de um sistema já estabelecido? Evoluir como espécie quer dizer algo muito específico, tá? Evoluir significa se transformar, então você tem que pensar que
o fenótipo, que é o corpo, ele, do ponto de vista evolucionário, ele é a base da transmissão genômica, e o fenótipo, ele aponta para direções dessa transformação do que você vai levar para frente como genoma, em função das pressões ambientais. Ou seja, um fenótipo eventualmente é muito bom num contexto, ele já é menos funcional num outro contexto. Então, por exemplo, a força física em determinados contextos era decisiva, inclusive contextos da nossa história evolucionária. Em outros contextos, ela se torna muito menos importante do que a capacidade intelectual, pura e simplesmente. Em outros contextos, é sobretudo a capacidade social, a capacidade de criar elos e coalizões que é importante. E isso tudo vai determinando quais fenótipos seguem tendo sucesso adaptativo. Então, o sucesso adaptativo é muito uma função de como o contexto é encontrado, como o fenótipo, né, o ser vivo, é confrontado com um contexto. Por que eu estou falando isso? Porque a inteligência artificial vai gerar evolução no sentido de adaptabilidade na medida em que ela, no nosso contexto, ela permita que haja seleção positiva de alguma característica. Ou seja, na medida em que a inteligência artificial vai fazer com que haja assim, uma separação crítica na espécie entre, por exemplo, quem consegue usar algoritmos para tomar decisões melhores e quem não consegue. Isso parece ser intuitivo a gente dizer, não, mas é exatamente isso que vai acontecer. Mas eu contei essa historinha toda para dizer que é o contrário. Porque, olha só, uma coisa é a evolução, não no sentido estrito da palavra evolução, mas quer dizer assim, a melhora, ela pode gerar melhora, isso é um debate. Agora, a evolução envolve a capacidade diferencial de eu levar o genótipo até a próxima geração. E não há nenhum indício de que quem usa mais inteligência artificial vai fazer isso. Muito pelo contrário, se a gente olhar do ponto de vista das taxas reprodutivas, os países em que você tem um nível educacional mais alto, incorporação de inteligência artificial maior e tudo mais, tem taxas reprodutivas menores. O que significa que do ponto de vista evolucionário, né, do ponto de vista da transmissão genômica, eles estão indo pior do que os países em que você tem taxa de natalidade mais alta. Se o termo é evolução, sim, essa percepção não intuitiva é a que prevalece, entendeu? Sim. Tanto que a gente olha do ponto de vista da transformação populacional humana e a gente vê essa verdade. A Índia hoje em dia é o país com o maior número de habitantes do mundo. Nem sempre foi. Por quê? Entre outras coisas, porque já era uma população muito grande, a taxa reprodutiva diferencialmente é positiva em relação, por exemplo, pensar um outro país do Oriente, o Japão, que é um país que encolhe. Entende? Então, evolucionariamente, as coisas não funcionam dentro de uma lógica que é associada diretamente a progresso intelectual ou progresso técnico ou qualquer coisa do gênero, riqueza. Muito pelo contrário. Isso a gente tem que sempre lembrar. E a evolução é a grande força motriz da geração de novas gerações humanas ao longo do tempo. Dito isso, agora, quando a gente olha estritamente, não evolução, não olha tão estritamente a evolução e pensa simplesmente em melhoria da qualidade intelectual humana, eu diria que é bastante claro que a inteligência artificial tem um potencial de fazer isso, sobretudo nos níveis mais básicos. Por quê? Porque a gente ainda tem um problema no mundo, que no Brasil existe, mas ele é menor do que em outros lugares, de analfabetismo, de gente que não sabe escrever nada, não sabe... E esse tipo de problema, ele pode ser mitigado, não diria sanado, mas mitigado, com o uso de algoritmos que vão ajudar no ensino e podem estar na casa das pessoas. Então, por exemplo, a alfabetização de adultos e tudo mais, no futuro, tende a acontecer cada vez mais prevalentemente com IAs que vão fazer esse trabalho muito básico, é cortar o mato alto, que chama. Do outro lado, alunos com dificuldade também podem se beneficiar bastante de assistentes virtuais, assistentes pedagógicos que permitam sanar limitações, lacunas de ensino e, consequentemente, fazer com que nesse segundo nível em que o Brasil é muito problemático, que é do analfabetismo funcional, o sujeito não é analfabeto, mas não sabe usar a informação formalizada através da escrita de maneira alguma, de maneira prática,
E esse tipo de lacuna pode ser sanada em partes usando inteligência artificial. Agora, na outra ponta da cultura, onde a gente tem um desenvolvimento intelectual e aprendizado formal bem estabelecido, também existe o risco de um achatamento no conhecimento e na capacidade de transformação intelectual, justamente porque algoritmos dão facilidades que se traduzem em menor incentivo ao esforço mental, e menor incentivo ao esforço mental significa estupidificação ao longo do tempo. Forte. Mas é verdade. Bem forte. Álvaro, a IA, ela aprende com os nossos dados, né? Para terminar, eu queria te perguntar o que ela pode estar descobrindo sobre nós mesmos que nem a gente sabe. Ela sempre está descobrindo muitas coisas sobre nós mesmos que nem a gente sabe, mas não é exatamente descoberta no sentido que uma descoberta se revela a um ser humano, porque para o ser humano descobrir alguma coisa é correlato a ter um insight, que é correlato a transformar um modelo de mundo. Você acredita que a realidade é de um jeito, e aí você descobre uma coisa e essa coisa faz você ver a realidade de outro jeito. É como se você acordasse de um sonho, é como se você tivesse com uma miopia e de repente você descobre que existe um óculos, alguém põe na sua cara e fala, incrível! E a descoberta, portanto, ela tem um aspecto afetivo, um aspecto valioso pessoalmente e transformador. Toda descoberta que importa ela é uma descoberta orientada à mudança do status quo, nem que o status quo seja, no caso, definido pela sua própria mente. O jeito que você achava que as coisas são, aí você vê que não, é diferente, e isso vai gerar em você uma mudança, um processo dinâmico que você sente, uma excitação, e assim vai. A inteligência artificial não descobre nada nesse sentido, ela simplesmente transforma os parâmetros dinamicamente que vão determinar como ela processa informações e, consequentemente, o tipo de output que ela vai gerar. E aí, quando a gente olha por esse ponto de vista, ela está o tempo todo descobrindo alguma coisa sobre a gente, porque ela está mexendo com uma quantidade muito grande de dados e há sempre padrões em transformação que só podem ser percebidos dessa montanha de dados. Então, por exemplo, no momento, a inteligência artificial está descobrindo como nós temos uma grande tendência, maior do que a gente julga, a querer trocar busca genuína de transformação existencial por puxa-saquice e dogmatismo. Então eu publiquei, por exemplo, meu último artigo na coluna na Folha de São Paulo, que até foi capa da Folha de São Paulo do impresso, é exatamente sobre o uso de IA generativa como psicólogos virtuais. E eu falo, a explosão no uso de IA generativa como psicólogos virtuais gerou o maior experimento natural, quer dizer, um experimento que não foi planejado por ninguém, sobre aspirações existenciais de toda a história. Porque nunca existiu um experimento natural em que tanta gente mexendo com aspirações existenciais atrás de sanar questões existenciais, e um sistema que permite a gente verificar como elas estão fazendo isso estatisticamente. Então é um momento único para uma reflexão. E o que essa reflexão mostra é que o que as pessoas estão buscando no ChatGPT é sobretudo confirmação. Elas não estão lá para ouvir que elas estão erradas, elas estão lá para ouvir que elas estão certas. Você não acha que eu estou certa de falar isso, de falar isso aqui para meu marido? Você não acha que a minha mulher está viajando de não querer viajar comigo para não sei aonde, ela está errada? E o algoritmo generativo, que é treinado numa técnica que, em última análise, está alinhada à manutenção da assinatura do plano, ou seja, é uma técnica de reforçamento do comportamento, vai dizer que sim. Então é nesse sentido que a gente vê que a puxa-saquice prevalece quando a gente compara ela com a busca existencial genuína, que é aquela pessoa que você está pagando para ela dizer, não, você está errado. Não é dessa maneira. Não, você poderia ter feito diferente. Como? Vamos explorar isso. Até a hora que a pessoa fala, nossa, não tinha enxergado nada disso. Então, são coisas assim que a inteligência artificial revela muitas vezes. Entende? Revela nossos vícios, nossas limitações, a pequenez humana, que é parte inexorável do que nos define. Do outro lado também, a gente tem que entender que a inteligência artificial é um processo, ela é um ente, mais do que uma arquitetura de softwares, é um ente que ela começa a ter quase que uma existência própria, na nossa mente ela passa a ter existência própria, inclusive, né, como a gente representa ela, e ela é um ente da externalização da cultura. Então, cada vez que a inteligência artificial evolui, existe algo que ela está descobrindo da gente, que é essa habilidade que a gente tem que ela não sabia. Então, por exemplo, a gente, em 2022, só tinha algoritmos generativos do tipo ChatGPT, o GPT 3.5, que jorravam palavras. Aí, no final de 2023,
ao longo do ano de 2023, foram sendo desenvolvidas técnicas para a construção de raciocínios algorítmicos, que é um negócio chamado Test Time Compute, que são essas IAs de raciocínio que surgiram no ano passado, 2024, como, por exemplo, o DeepSeek R1, ou o One, agora o O3 da OpenAI e assim por diante. Aquilo traduz a descoberta pela inteligência artificial, do ponto de vista de parâmetros, do processamento racional. Até aquele momento ela só conhecia o processamento intuitivo, o jorrar da informação, entende? Ela entende que existe um processo em que você cria uma coisinha, aí você cria uma árvore de decisões, analisa qual dessas opções é a melhor, e aí você escolhe ela e você vai. Ou seja, antes ela jorrava uma receita de bolo à la Camões, agora ela resolve um problema matemático complexo, criando a primeira soluçãozinha, a primeira etapa, analisando as possibilidades para a segunda parte e assim por diante até o final, o que gerou uma explosão intelectual e coisas como sistemas que passam na prova da UAB com uma performance melhor que 95% dos advogados e etc e tal, que a gente está vendo por aí. Muito, muito interessante. Onde será que a gente vai chegar, né? Álvaro, muito obrigada pelo bate-papo. Quero deixar esse espaço agora para te deixar teu contato, como as pessoas podem te conhecer mais, conferir as tuas publicações e se informar com uma fonte com bastante credibilidade, né? Obrigado. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar nas redes sociais no @Álvaro Machado Dias, no LinkedIn. Eu tenho uma newsletter lá que eu acho que é bem legal. No Instagram, @Álvaro Machado Dias. Do ponto de vista de publicação, de mídia, né? Então, quem gosta de TV pode me assistir. Meu programa é na CNBC Brasil, o maior canal de notícias do mundo, agora está no Brasil, toda terça-feira, 12h15. Quem gosta de rádio, que é o meu veículo preferido no momento, pode me encontrar na CBN da Globo, toda quarta-feira, 3h05 da tarde, meu programa preferido. Então, Visões do Futuro, lá na CBN, com a Tati e o Fê, que são os dois apresentadores fantásticos, toda quarta-feira, 3h05. Quem gosta de assuntos de tecnologia mesmo densos, pode me encontrar no Olhar Digital, que é o maior programa de tecnologia da internet, também às quartas, às 7h30 da noite. Então, terça na TV, 12h15, quarta-feira no rádio, 3h05, na internet, também na quarta, 7h30 da noite. Quem gosta de ler pode me encontrar na Folha de São Paulo, aos domingos na Ilustríssima, terça-feira no Impresso, um domingo sim, um domingo não. Fora isso, agora eu estou com um podcast no Flow, que é o maior podcast do Brasil, no Ciência Sem Fim. Quem quiser grandes imersões é só entrar lá no Ciência Sem Fim, clicar no sininho e vamos que vamos. Também quero dizer que eu acabei de lançar, sou um dos cofundadores do IAV, o Instituto Artificial de Verdade, que vai ser um grande think tank da inteligência artificial, focado no letramento das pessoas, focado na produção de conhecimento, no combate, não bem no combate, mas na identificação de deepfakes. Então, é uma iniciativa muito bacana, vale a pena procurá-la nas redes sociais, na mídia tradicional, porque essa daí já nasce como a maior iniciativa de inteligência artificial da história do Brasil, by far and large. Obrigado. Muito obrigada, Álvaro. Muito obrigada a você que acompanhou até o final. Para conferir mais entrevistas como essa, né, e soluções de comunicação, ficar por dentro também de tudo que acontece no mercado de Santa Catarina, é só acessar negóciossc.com.br. Tchau! Você acompanhou o podcast Negócios SC.